Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Com certeza você será impactado nesse programa. Então assista até o final, já vai chegando, vai curtindo. Também compartilha aí com os amigos, porque Deus vai falar, Deus vai mover com certeza nesse programa. Pastor Júnior, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Amém. Fala, galera, graça e paz a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Aisson Júnior, um amigo aí na Batalha da Fé. Tivemos hoje um tempo precioso juntos e que alegria revê-lo, né? Tá aqui de novo com vocês. Deus abençoe a vida de vocês e creio que será muito forte o que Deus vai fazer aqui hoje. Pastor Júnior é pastor em Limeira, por enquanto. Deus está soprando ele talvez para outras regiões. Mas fala um pouco da sua obra antes de nós entrar no assunto, que eu vou falar qual o programa que você participou para o pessoal assistir. Estou procurando aqui, mas fala aí, Limeira, vai ter um avivamento em Limeira? Com certeza. Quero já mandar um abraço para a nossa igreja de Limeira, o pessoal que está nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês demais. Quero mandar um abraço também aí para os meus pastores, o Jorge, a Zélia, que também são pastores comigo lá na igreja de Limeira. Que Deus abençoe essa igreja. Nós acreditamos muito no que Deus irá fazer em Limeira. Essa vida no Espírito é poderosa, essa palavra tem transformado nossas vidas. E nós acreditamos sim no que Deus irá fazer. Na verdade, Deus ele não é um Deus de finais, né? A gente entende que Deus ele não é um Deus de fim, né? Deus ele é um Deus de começos, né? E infelizmente o meu tempo da primeira vez que eu vim, eu era pastor ainda, né? Infelizmente o meu tempo como pastor em Limeira tá se acabando, né? Mas graças a Deus existem pastores qualificados para darem continuidade. E aí nós vamos para outro lugar, abrir uma outra casa apostólica em outro lugar. E é o que eu estou falando, né? Sempre anunciando. Deus não é um Deus de fim. A gente pensa, Limeira acabou. Não. Na verdade, o meu tempo lá acabou, mas A obra vai continua. começar agora em outro lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Então, você que quiser assistir o primeiro ele conta do início de tudo, da sua fé, da revelação de que nós vamos repetir hoje de novo algumas coisas que foi falado. Não repetir o que foi falado, mas a chave é a mesma. É o Podercast número 60. Depois você vai na playlist podcast completo e aí procura Podercast número 60. O pastor Júnior participou, foi uma bênção, muita gente assistiu, muita gente testemunhou. O nome do programa, para você ter uma ideia, é Mistério das Línguas. É isso que nós vamos falar hoje também. Pastor Júlio, existe algum benefício em orar em línguas? Olha, eu sou até suspeita, né? Já tem 8 anos aí que eu tô nessa caminhada da fé e tenho visto cada dia mais o sobrenatural de Deus nessa prática espiritual. Eu costumo dizer que cada prática espiritual, ela carrega em si dimensões de profundidade. Quanto mais você praticar, algo novo você vai descobrir. É igual o jejum. Eu acabei de sair de um jejum de 3 dias. E esse jejum de 3 dias só na água desativou coisas em mim que eu não tinha experimentado em todos os outros jejuns que eu já tinha feito. Então, isso que é interessante. Cada prática espiritual, quanto mais você praticar, mais profundidade você vai entrar nela. A meditação, você vai ler um texto, sempre você teve um entendimento. Mas chega uma hora que você tem um entendimento mais profundo, mais claro. E cada vez você vai meditando, você vai crescendo em entendimento, crescendo em profundidade, e é assim todas as práticas espirituais. E a prática da oração em outras línguas, ela tem muitos benefícios. Eu sou até suspeito de falar sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre alguns aí que vai mudar a sua vida. Com certeza. Você, como falou no primeiro programa, né, que foi descobrindo isso e começou a praticar, mas qual foi o primeiro resultado que você teve, que realmente eu não lembro o que você falou, se você falou lá, mas qual foi o primeiro resultado da oração em língua na sua vida? Você descobriu, como você falou lá, dessa chave poderosa Sim. e começou a orar e teve um resultado. Qual foi o primeiro resultado? Bom, pastor, o primeiro resultado que eu tive da oração em outras línguas foi a marca aqui do primeiro benefício, né? Purificação e mortificação. Lembrando que nós não estamos falando de línguas para interpretação, línguas para sinal aos incrédulos, nem línguas de intercessão. Nós estamos falando dessa linguagem de edificação pessoal. Algumas pessoas podem assistir esse podcast e não entender. Mas por quê, né? Como assim? O que esses pastores estão falando, né? Porque eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Como assim?
a oração em línguas tem tanto benefício assim? A oração em outras línguas é uma chave espiritual que o Senhor nos entregou para que a gente possa crescer em relacionamento com Ele. Essa chave ela é tão poderosa que essa chave ela produz muitos resultados dentro de nós. E um dos resultados da oração em outras línguas foi a purificação e mortificação. Quando eu comecei a orar em outras línguas, eu era muito legalista. Eu era muito religioso, eu não andava de bermuda, eu não andava de regata, porque eu achava que eu tava... aquelas religiosidades, né, que a gente tem, né? Então eu não queria usar uma bermuda, eu não usava uma regata, na minha casa não podia ter árvore de Natal. Enfim, eu tinha todas essas coisas, né? E a primeira coisa que o Espírito Santo começou a fazer em mim, né, produzir em mim, foi essa libertação, foi essa mortificação. Por quê? Porque eu estava preso no legalismo. E esse é o problema, porque muitas vezes a gente está tão preso na religiosidade, no legalismo, que a gente transfere também esse legalismo para o nosso relacionamento com Deus. Exemplo, se você fez um jejum de 24 horas e você fez, um exemplo, você quebrou meia hora antes, ou você terminou o jejum e você vai comer alguma coisa e tipo, você come alguma coisa que não era para você comer, não é algo saudável, a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Não funcionou. Não teve resultado. Por quê? Ou exemplo, no meio do jejum você comeu alguma coisa. Ou no meio do jejum você estava ali na correria, porque logicamente o jejum tem que ter uma consagração, né? Tempo com a palavra, oração, enfim, meditação. Mas às vezes no dia a dia, na correria ali, você ficou pouca palavra. Mas você jejuou, você teve o seu período ali sem comer. E aí o diabo coloca condenação na sua cabeça de que não foi válido. Então, o Espírito Santo, ele começou a me libertar do legalismo. Porque eu começava a colocar na minha cabeça assim, eu tenho que orar tantas horas por dia. Se eu não orar sem línguas, aquelas horas que eu colocava, né? Segunda-feira é um exemplo, eu vou orar 4 horas. Terça-feira eu oro 5 horas. Quarta, 7, quinta, 8. Se eu não conseguisse bater a meta de oração, eu me sentia condenado, culpado. Eu achava que não tinha resultado. E na verdade o Espírito Santo uma vez falou comigo, para com essa besteira. E aí ele começou o meu processo de libertação, né? A minha libertação do legalismo. E aí foi onde o Espírito Santo começou a mostrar pra mim que, na verdade, eu sou filho de Deus. E toda vez que eu entrar na presença do meu Pai, eu tenho que ir com essa consciência de que eu não estou indo diante de um patrão. Eu não estou indo diante de um chefe. Eu estou indo diante de um Pai. E quando eu vou para a presença do Pai, às vezes, né, ou todas as vezes, o maior prazer do Pai não é o tempo que eu passo com Ele. Isso confronta muitas pessoas. Mas é a entrega que eu tenho com Ele. Porque às vezes você pode passar 2 horas no seu quarto, mas tá lá 2 horas meditando a palavra, mas é 2 horas que não tem qualidade. Você tá lá orando, você tá meditando, a sua alma tá perambulando, você tá lá fora, você tá mais tentando cumprir uma regra religiosa do que uma entrega. Então às vezes você se entregou 1 hora, e aquela 1 hora foi uma entrega total. Você estava 100% ali. Eu sei que muitas vezes a nossa alma não vai querer meditar, a nossa alma não quer orar, porque ela é muito ativista, ela quer fazer alguma coisa, mas a gente precisa entender isso. Deus, ele não está valorizando o tempo que eu passo com ele. Isso é importante, mas o que importa para Deus é a entrega. Então, qualidade. A qualidade. Eu tenho um pai, meu pai biológico, eu passo pouco tempo com meu pai, mas todo o tempo que eu passo com meu pai, eu quero ter um tempo de qualidade. Conversar com ele, saber como ele tá, né, almoçar com ele, enfim, participar ali daquele momento com ele, da minha mãe, os meus irmãos. Então, é ruim você estar num relacionamento, conversando com alguém, você tá ali junto com alguém, está no celular, você tá fazendo outra coisa, você tá em outro lugar, menos ali, você entender? Então, o que importa para Deus é isso, é a necessidade de nós estarmos 100% entregues. Então, o Senhor, ele começou a me libertar, né, do legalismo depois que eu comecei a orar em outras línguas. Eita glória. E é interessante você falando, eu lembrei de uma pessoa, né, nós comentando sobre jejum, era novo convertido, ele também, e ele comentou comigo assim, chupar uma bala já quebrou o jejum, porque ele era do legalismo, né, que achava que qualquer coisinha já quebrava, não valeu, então nosso relacionamento. Mas eu quero saber como você percebeu que foi liberto, quanto tempo, demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos?
5 anos, e você fala assim, fui liberto disso, demorou tanto tempo, depois de orar em línguas, tanto tempo. Foi 1 ano orando em línguas e 1 ano liberto. Olha, a prática da oração em outras línguas é uma prática de longo prazo. Por que longo prazo? Porque é uma construção. Todo dia é um pouco de uma transformação, é um pouco de uma libertação. Mas isso tudo depende da sua entrega. Se você se entregar muito, você vai dar material para o Espírito Santo. É igual uma obra, uma construção. Se você deixar o material lá, os pedreiros, os mestres de obra, né, os ajudantes, que seja, já vai pegar aquele material e já vai dar adiantamento na construção. Se não tem material na construção, eles não conseguem trabalhar. É a mesma coisa do Espírito Santo. Se eu não entregar para ele material, ele não trabalha. Então a minha libertação ela começou muito rápido. Por quê? Porque no início eu fui muito intenso. Eu fui de forma intencional mesmo buscar a Deus. Então eu varava as madrugadas em oração. Quando não era de madrugada, eu passava a manhã inteira. O Espírito Santo me acordava às 5 horas da manhã, eu orava em línguas até o meio-dia. Eu ficava naquele mergulho todos os dias. Então foi um processo rápido. Por quê? Porque eu entreguei material para o Espírito Santo para ele trabalhar. Então, o Espírito Santo, não tá fazendo nada da minha vida, né? Quando a gente tá naquele processo de construção, que é uma das fases da oração em línguas que eu vou falar aqui também, você pode perceber o que eu tô orando em línguas e não estou vendo nada. Eu estou orando em línguas já tem mais de meses e nada tá acontecendo na minha vida, nada de novo acontece. É porque existe uma construção interna. Quando essa construção interna, ela termina, o Espírito Santo, através da oração em línguas, manifesta por fora. Então, por isso que às vezes você não vê nada, porque primeiro Deus tem que fazer dentro. Se Deus não fazer dentro de nós primeiro, ele não consegue fazer fora. Você consegue entender? Então, o Espírito Santo primeiro precisa construir dentro de nós a realidade da fé, a realidade da sabedoria, a realidade da libertação, da cura. Tudo começa no Espírito. Se não for gerado no Espírito, não consegue se manifestar por fora. Então, foi muito rápido esse processo de libertação, porque quando o Espírito Santo conseguiu agir no meu espírito com fé, ele falou comigo, para com essa besteira. No mesmo dia eu simplesmente falei, é isso. E aí eu parei. E qual outro benefício tem a ver com construção que você fala? Qual outros benefícios da oração em línguas? Você conhece alguém que quer aprender sobre oração em línguas? Pessoas que têm dúvida, pessoas que ainda não entendem direito. Então compartilhem esse vídeo para essas pessoas também no grupo do WhatsApp, Facebook, direto Instagram. Compartilhe para as pessoas também ouvir essa mensagem. Olha, pastor, esse processo de purificação e de mortificação é um processo muito forte. Por quê? A Bíblia vai dizendo em João capítulo 7, versículo 38, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quando você começa a orar em outras línguas, o Espírito Santo ele vai puxar de dentro de você toda aquela sujeira que está oculta. Existem 5 fases da oração em línguas. A primeira fase é a faxina. Você vai começar a orar em outras línguas, o Espírito Santo vai começar a produzir dentro de você uma libertação na sua personalidade. Exemplo, você que mente e não percebe, você vai começar a se incomodar com a mentira. Você que fuma há muitos anos. Eu conheço pessoas que elas fumam há muitos anos e elas falam, pastor, mas eu tô na igreja há tanto tempo eu não consegui ser liberto. Por quê? Porque dentro de você existe uma raiz de incredulidade. E aí é onde o Espírito Santo precisa arrancar essa incredulidade para poder gerar libertação. Então o que acontece? Você precisa o quê? Se entregar ao Espírito Santo, orando em línguas. Se você jejuar, você vai adiantar o processo da mortificação e da purificação. Mas esse processo da purificação simplesmente é isso. É quando o Espírito Santo pega a sujeira que está dentro de você, oculta, e traz para fora. É igual o exemplo do balde. Um exemplo, essa jarra de água. Embaixo dela tem uma sujeira, tem uma crosta preta de sujeira, né? Mas aqui ela tá cheia de água. Se água limpa não vir dentro desse reservatório, a sujeira que tá embaixo ela nunca sobe. Ela sempre vai se manter como? Lá embaixo. Então tem sujeiras dentro de nós, mentiras, enganos dentro de nós, pecados, injustiças que operam dentro de nós que a gente nem sabe.
E à medida que nós começamos a orar em línguas, o Espírito Santo vai despertar nossa consciência, e aí nós vamos ver que existe muito galho seco que tem que ser arrancado. É por isso que ele disse em Mateus capítulo 15, que toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Então o que era planta naquele contexto ali, fazendo uma exegese do texto? Era um engano. Os fariseus falaram, Senhor, você está lavando, você está comendo sem lavar as mãos? E aí Jesus disse, o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai. Quer dizer, a sujeira não está no copo da água. Perdão, a sujeira não está na água. A sujeira está no fundo do balde, o coração. A água só vai revelar o que tem aqui dentro. Então o que ele está dizendo? O que contamina não é o que você come. O que contamina é o que sai da tua boca. Por quê? Porque o que sai da boca está no coração. Então muitas pessoas estão sujas por dentro. Por quê? Porque não permite o Espírito Santo limpar. E eu já vi muita gente parar de orar em línguas nessa fase. Por quê? Porque não suporta. Não consegue suportar a mortificação. Porque o Espírito Santo vai revelar para você. O quê? Nossa, eu era estressado assim, não sabia. Nossa, cara, eu fui um cara ruim para minha esposa. Né? Eu vi um testemunho lá da igreja do pastor Dave Robertson, onde ele conta que ele começou a orar em línguas, um irmão da igreja dele. E ele começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, e mergulhar, e ele tava pensando que Deus estava orando por ele um carro, ele queria um carro. E ele falou, Deus vai me dar um carro, eu vou orar em línguas até Deus me dar esse carro. Né? Como se pudesse manipular a oração, não tem como manipular a oração em línguas. Né? Mas nós vamos falar isso mais pra frente. E aí o Espírito Santo um dia revelou pra ele que ele tava orando. E aí o Espírito Santo revelou pra ele o seguinte, que não tava orando para o carro, mas tava orando pra Deus conceder nele o coração, uma condição de mansidão para ele parar de gritar com a mulher dele. Olha que interessante. Então o Espírito Santo estava limpando ele de coisas que nem ele conseguia enxergar. Ele não sabia que ele era grosso com a mulher dele, ele não reconhecia isso. Mas o Espírito Santo gerou uma mansidão dentro dele e aí ele reconheceu que, na verdade, ele precisava de purificação. Então, quantas purificações nesses 8 anos? Um dia eu perguntei pro Espírito Santo, por que eu nunca paro de sair da faxina? E ele falou, porque eu não quero que você pare de orar. Deus não podia nos purificar 100%? Se ele nos purificar... Em um dia. Sim, se ele nos purificar 100%, a gente vai pro céu. Mas por que ele não nos purifica 100%? Porque ele quer que você continue orando e construindo dentro de você a verdade da palavra dele. À medida que os galhos secos dentro de você vai morrendo. Então, eu quero falar sobre essa segunda chave, né? Da oração em línguas. Nós falamos sobre a primeira, que é a purificação e a mortificação, né? Então, se você tem problema com crack, com cocaína, se você tem problema com adultério, masturbação, não sei qual que é o seu problema, irmão. Eu não sei qual que é o seu problema. Não sei qual que é a sua fraqueza. Mas se você entregá-la para o Espírito Santo, ele sabe tirar você dela. E ele sabe curar você dela. Porque pode ter certeza, pastor, no fundo, a raiz da fraqueza é a incredulidade. A pessoa chora, reclama, murmura, resmunga diante de Deus. Por que ela não é liberta? Mas na verdade lá dentro nem ela crê na libertação. É por isso que Deus não consegue gerar fé para arrancar ela desse lugar. E aí ela tem que orar em línguas para sair desse buraco emocional, psique, espiritual que ela entrou. O segundo benefício da oração em línguas é a revelação do meu chamado, né? Isso é muito interessante. Por quê? Nós vamos ver no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 16 ao 18, o apóstolo Paulo, ele orando para a igreja de Éfeso, o quê? Que Deus concedesse a eles espírito de sabedoria e revelação. O que é esse espírito de sabedoria e revelação? É a manifestação do conhecimento não natural, mas sobrenatural. Tem coisas em Deus, existe coisas sobre Deus, em Deus, sobre mim, que eu não conheço, que está dentro do coração de Deus. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele revela o que está dentro do coração de Deus. O Espírito Santo, ele traz o que está em oculto diante de Deus, para que a gente possa conhecer por revelação. Então, existem coisas dentro de Deus, em Deus, e sobre Deus, para mim, que eu não conheço, que é desconhecido, é ilógico para a mente natural. Mas o Espírito Santo, que é o que produz esse Espírito dentro de nós, né, essa manifestação da revelação e da sabedoria sobrenatural, esse Espírito, ele opera em nós de uma forma
muito clara. Qual que é essa forma? Iluminando nossos olhos. Então, quando é que eu sei que eu estou pelo Espírito de sabedoria e revelação em operação? É quando os meus olhos espirituais são abertos. Exemplo, eu consigo enxergar e entender por revelação ou por discernimento algo que eu não enxergava. A gente que se move em cura, a gente sabe o quê? Que muitas vezes a gente vai orar por alguém ou a gente está na igreja, Deus mostra coisas pra gente. Um exemplo, Deus pode mostrar uma muleta, Deus pode mostrar uma cadeira de roda, ou um exemplo, você vai orar por uma enfermidade e Deus mostra pra você, quando você vai orar por aquela enfermidade, um trabalho espiritual que foi feito contra aquela pessoa. Você vê órgãos. Oi? Órgãos. Órgãos, parte do corpo. Sim, sim. O que é isso? É os olhos iluminados pela revelação. É coisa simples, básica. Não existe uma forma mais profunda, mas é o básico. Você enxergou algo pelo espírito, não algo no natural. Né? O pastor Dave Robertson disse que quando ele olhou para aquela mulher, ele viu o problema dela, que ela tinha, que aquele problema gerou o que nela? Gerou uma diminuição entre as pernas. Se eu não me engano era 8 a 15 centímetros, não lembro muito bem. Mas a perna daquela mulher, uma era menor que a outra. E quando ele disse Jesus, a perna daquela mulher cresceu. Então ele teve uma palavra de conhecimento ali. Os olhos dele foram abertos pela revelação. E aí aquela perna cresceu, mas ele viu antes qual que era o problema. Por isso ainda no livro ele conta, né? Que perguntou, o seu problema é esse? E ela disse, sim, esse é o meu problema. Então, quando é que o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai me dar essa clareza do meu chamado? Pela revelação. E qual que é o produtor dessa revelação? É a oração em línguas. À medida que você vai orando em línguas, o Espírito Santo vai abrindo os seus olhos para entender o seu chamado. Uma das coisas que eu mais vejo na igreja hoje são pessoas mal colocadas no seu chamado. São pastores frustrados por não entender o seu chamado. Tem pastores que estão no lugar errado? Muitos. Muitos pastores estão exercendo a função sem ser chamado. Existem pastores que eles são evangelistas, são bons ganhadores de almas, mas eles não sabem cuidar. Tem pastores que eles são bons em ensino, eles são mestres, mas eles não sabem pastorear. O pastor, ele pode não saber pregar, né? Mas ele sabe cuidar. Ele sabe zelar pela ovelha. Ele sabe ativar e direcionar a ovelha no caminho certo. Não estou dizendo que o pastor não tem que ser estudado, não é isso. É porque é a essência. O evangelista, a essência dele é almas. A essência dele é milagres. A essência do mestre é o ensino, é o fundamento. É o combate às heresias. E qual que é a essência do pastor? Cuidar. Qual que é a essência do pastor verdadeiro, o dom pastoral? Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 11. Porque existem 5 dons ministeriais, porém 3 operações no corpo de Cristo. E a Bíblia vai dizendo em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 27, que cada crente é um desses dons. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, pastor, eu só sou adorador, eu só sou servo. Isso todo mundo é. Aí eu pergunto, quem você é no reino de Deus? As pessoas não sabem. Elas não sabem quem elas são no reino de Deus. Por quê? Elas não sabem quem elas são. Porque elas não têm revelação. Elas não têm o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Nossa. E aí tem um monte de pastor aí frustrado, porque a igreja não cresce. Tem um monte de líder por aí frustrado, porque, como posso dizer, a igreja não traz resultado, né? Simplesmente porque está no chamado errado. Então a gente vê a oração do apóstolo Paulo dizendo que, Pai, abra os olhos desse povo, o entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Então a primeira coisa que você vai orar em línguas, vai acontecer o quê? A purificação. O Espírito Santo vai arrancar tudo que é Adão, tudo que é terreno, tudo que é pó, tudo que é matéria, tudo que é carne de dentro de você. Isso aí até a volta de Jesus. A segunda coisa que ele vai fazer é abrir os seus olhos para você entender o seu chamado. Aí eu pergunto para as pessoas, quem vocês são no corpo de Cristo? Apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor? Dons de governo, dons de socorros, variedades de línguas? Quem as pessoas são? Elas não sabem. Por que elas não sabem? Porque elas não têm convicção pela revelação.
Então eu vejo um monte de pastor aí que fala que é pastor, mas não dá fruto de ovelha. Porque as pessoas pensam que ser pastor é cargo. E pastor não é cargo, é dom. Isso é polêmico, mas é verdade. Ser pastor não é cargo, é dom. Entende? A gente confunde muito que é cargo, que são autoridades eclesiásticas que o apóstolo Paulo constituiu, com dons ministeriais. Entende? Então, isso é muito interessante, né? Você pode ver um exemplo. Eu sou muito assim, eu gosto muito de acompanhar muitos homens de Deus, principalmente os homens que já morreram, né? Muitos deles que já partiram para o Senhor. Os seus ministérios, seus feitos. E você pode ver um exemplo. A vida do pastor Davi Miranda, né? Você vai acompanhar a vida dele, você vai ver que ele era um evangelista. A igreja dele era cheia de milagres. Era poder, era unção, era milagres. Ele operava como um evangelista. Ele operava como um chamado evangelístico. Poderosíssimo. Agora, já pensou? Se um evangelista desse decide, não, acho que eu vou ser um professor de teologia, vou ensinar na igreja. Tá errado isso? Não, não tá errado. Mas quando a pessoa ela não entende o chamado dela, ela não produz resultado. Por quê? Porque ela não está inserida no chamado. Então, a igreja orgânica é isso. Nós temos uma matéria na nossa escola de vida no Espírito que é a igreja orgânica. Para você entender de forma mais profunda o seu chamado, para você se aprofundar no conhecimento e cada um na sua função, ajudando uns aos outros. Então esse é o nosso segundo benefício, pastor. Um outro exemplo é o livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Muitas pessoas falam que Jesus, ele não curou, né? Ou que aquela oração não foi muito boa, né? De Jesus quando ele ora por aquele cego de Betsaida, né? A Bíblia vai dizendo que Jesus chegou em Betsaida e lhes trouxeram um cego. A Bíblia vai dizendo que Jesus ele cospe nos olhos daquele cego e ora por ele. E aí Jesus faz o quê? Impõe as mãos sobre ele e manda ele ver. E quando ele vê, ele diz que vê homens como o quê? Árvore. Olha que interessante. Homens como árvore. Toda árvore, ela produz um fruto. Não tem como você manipular a árvore. Não tem como a árvore ser uma laranjeira e ela produzir uva. Não tem como você pegar uma parreira e querer que ela produza melancia. Não tem como. Não dá para você manipular o DNA da árvore. Então, cada árvore vai produzir de acordo com o seu fruto. Então, entenda. Quando ele disse, eu vejo homens como árvores, a Bíblia diz que Jesus toca de novo no olho dele. E quando Jesus toca no olho dele de novo, a visão dele é restabelecida. O que aconteceu aqui? A oração de Jesus falhou? O milagre falhou? Não. É porque o primeiro olho que foi aberto foi espiritual. Não foi o natural. Por isso que ele viu o espiritual. Ele viu os homens como uma árvore. Todo homem é uma árvore no reino de Deus. Cada um vai produzir de acordo com a sua espécie. Não adianta. Se o meu chamado é um chamado apostólico, Deus não vai me levar para uma igreja para ficar a vida inteira lá. Eu tenho que ir para o campo. Aonde eu for, eu vou querer estabelecer um lugar para a pregação do evangelho. Eu tenho até uma experiência dessa que eu fui numa cidade, né? Uma cidade que eu fui fazer a obra um tempo. E tinha uma mulher, uma missionária. Até um pastor que eu fiz amizade na cidade, ele falou assim, ó, pastor, não tem alguém que ganhou mais alma do que a missionária tal. Falou o nome dela. E ele mesmo tinha sido ganho por ela, ele era pastor de uma igreja, de outra igreja, mas só que as pessoas não ficavam com ela. E aí, quando eu fui embora da cidade, eu fui despedir dela e ela falou assim, pastor, e aí ela falou isso. Ela confessou algo que eu já desconfiava. Ela falou, pastor, eu ganhei muitas almas aqui na cidade, ela já fazia 20 anos na cidade, na época que eu estava indo embora. Mas ela falou assim, mas eu não sei cuidar, eu não tenho paciência. Aí eu até falei, né, missionária, se você tivesse o seu trabalho de ganhar e tivesse alguém para cuidar, você ia ter a maior igreja aqui da cidade. E ela falou, é que eu não sei cuidar. Então ela ganhava o dom de evangelismo, ganhava muita gente, tinha esse dom para ganhar, mas na hora de cuidar, estava no lugar errado. Então já pega aí a chave, ó, 2 benefícios foi falar, a primeira mortificação
E segundo, revelação. E revelação envolve tudo. Envolve revelação do chamado, revelação de várias coisas que Deus pode revelar para você. Então mergulhe na prática. Sim. Continue aí nas chaves poderosas. E é isso aí, meu pastor. Então, a revelação do seu chamado. Então, à medida que você orar em línguas, você vai ter convicção de quem você é. Você vai começar a crescer em Deus e você vai começar a produzir de acordo com o seu fruto, né? O terceiro benefício da oração em línguas é a intercessão sobrenatural, né? É a línguas para intercessão, né? Ou simplesmente aí a intercessão sobrenatural. Por que eu gosto de falar intercessão sobrenatural? Porque existe a intercessão que nós podemos fazer. Senhor, eu creio na restauração de fulano, eu creio na libertação, eu creio, a tua palavra diz isso, eu creio nessa intercessão. Só que existe uma intercessão que é sobrenatural. Não que essa não seja, mas em que sentido que eu tô falando? É uma intercessão que vai além daquilo que você pensa. Daquilo que você imagina. Exemplo. Eu já tive alguns exemplos com a manifestação das línguas para intercessão. E o exemplo mais forte que eu tive foi um exemplo de uma moça que eu pastoreava na igreja. Eu pastoreava ela e a família dela. O marido, os irmãos, os pais. E essa moça, ela recaiu no crack. Se eu não me engano, eu acho que ela ficou uns 5 anos, não lembro muito bem de forma exata, no vício do crack. E ela era estudada, ela trabalhava na prefeitura, tinha passado em vários concursos, enfim, ela era uma pessoa bem assim dedicada. 2 filhos, enfim, muito bem. Mas infelizmente teve, né, essa recaída aí, esse problema. E a gente foi na casa dela, pregamos de novo a palavra, ela se afastou da igreja, nós oramos por ela, fomos lá vários domingos na casa dela, ministramos o batismo com o Espírito Santo, ela orou em línguas, a gente fez tudo o que a gente podia. Fomos na casa dela, ela foi liberta de espíritos malignos, era legiões e expulsava e ia embora, e depois expulsava de novo, enfim. Tudo que o Senhor imaginar, pastor, nós fizemos. Mas teve um dia, e foi praticamente o último dia que eu fui pra casa dela, porque eu ia mudar já de cidade, então não ia mais ter contato com ela. A última vez que eu fui na casa dela, eu falei, Senhor, eu lembro como se fosse até hoje. Eu tava na cozinha da minha casa, e eu falei, Senhor, eu não sei mais o que eu faço com essa moça. Porque nós já fizemos de tudo, nós já ensinamos, já pregamos, já falamos. Não sei mais o que eu faço, Senhor. Agora eu vou confiar no Espírito Santo. E eu vou deixar ele orar por mim. Mas eu não imaginava que o Espírito Santo ia orar em línguas. Orar por meio das línguas. Eu não imaginava. Eu pensei que Deus ia me dar uma palavra. Ou eu simplesmente pensei que, né, ia vir uma oração inspirada e eu ia orar por ela. Mas eu não imaginava que o Espírito Santo ia orar em línguas por mim naquele momento. E quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a entrar em gemidos espirituais. O que é esse processo de gemidos? Tem muita gente que fala pra mim assim, pastor, eu começo a orar em línguas, eu começo a chorar. Aí você tem que discernir. Se o choro é de forma copiosa, mas ele não tem nenhum encargo, como eu posso dizer, uma pressão interior, né? Aquele desespero, né, intenso, você simplesmente está orando uma cura da alma. Você começa a orar em línguas, começa a chorar, o Espírito Santo está curando a sua alma. Mas se você começa a orar em línguas e você entra no encargo de oração, que é aquele peso, tipo, se eu não orar, parece que eu vou morrer. É aquele negócio que está dentro de você que tem que sair para fora. É exatamente assim que funciona a oração de intercessão. E eu comecei a orar e gemer e chorar por essa moça. E gemer e chorar. Muitas vezes a gente vai orar por pessoas e por causas, isso eu já vou explicar, que a gente nem sabe. Olha a importância de orar em línguas. Por quê? Quando você começa a orar em outras línguas, o Espírito Santo, sem você saber, visita pessoas e causas que você nem imagina. Então, eu comecei a orar em línguas, e eu fui na casa dela a última vez, depois nunca mais eu fui. Depois de um mês,
Não sei como. Ela simplesmente foi liberta 100%. Glória a Deus. Hoje ela voltou a trabalhar, voltou para a faculdade. Hoje ela está no seu 3º filho, casamento restaurado. Ela e o marido eram usuários. Ela recaiu por causa dele, porque ele usava também. E hoje eles estão 100% restaurados. Ah, pastor, mas Deus podia fazer isso de outra forma. Sim, Deus poderia fazer isso de outra forma. Mas eu nunca vi ninguém ser liberto em um mês. Principalmente do crack. Ao tal ponto de nunca mais recair e a vida ser transformada. Eu nunca vi. E eu creio que foi por meio dessa intercessão. Então eu já tive várias experiências. Várias experiências de orar em línguas e ver o resultado e sem saber. Muitas vezes você vai orar em línguas de forma sobrenatural, oração de intercessão. Eu vejo pessoas dizendo assim, a oração em línguas de intercessão é oração de guerra. É aquela oração de línguas alto, aí tem mais poder. Não. Se você orar baixo, se você orar gritando, se você orar sussurrando, vai ter o mesmo resultado. O que gera resultado na oração em línguas não é o volume, porque não é natural. Você pode sussurrar, vai ter resultado. Você pode gritar, você vai ter resultado. Porque não depende do volume da voz, mas da expressão espiritual. Então, esse é o 3º benefício da intercessão. Você que é mãe, pai, eu sempre costumo dizer, olha a importância de orar em línguas, né, pastor? Kennedy Reagan, ele conta que sempre antes de orar antes de ir pro culto, pregar, ele orava 2 horas em línguas. E toda vez que ele orar em línguas no culto, 2 horas antes, Deus mostrava pessoas para ele. Pessoas que tinham tal problema, pessoas que estavam enfrentando dificuldade, e sempre ele chegava no culto e falava, essas pessoas estavam lá. Por quê? Porque você está orando uma oração de intercessão em línguas. O Espírito Santo está gerando essa intercessão por você. E você vai entrar nesse lugar de orações de resultado. Você quer ter resultado na sua vida? Você que é mãe, pai, olha a importância de você orar em línguas. Você não sabe para onde o seu filho vai amanhã. Você não sabe o que ele vai fazer. Às vezes você vai orar em línguas e o seu filho ia sofrer um acidente. E o Espírito Santo no seu quartinho de oração te chamou para orar. Naquele momento você está sentindo um encargo de orar, vai orar. E esse aí é o 3º benefício da oração em línguas, pastor. A intercessão sobrenatural. Olha, coisa tremenda. Você está sendo edificado com esses benefícios. Então, falo mais uma vez, compartilha, lembrando, né? Repetindo isso para você compartilhar, porque muita gente não entende sobre a oração em línguas, tem muitas dúvidas. E também, se você tiver dúvida sobre esse assunto, escreve aí no comentário qual é a sua dúvida. O pastor Júnior está participando da 2ª vez, mas com certeza vai vir outras vezes. Nós podemos, às vezes, fazer outro programa só para responder dúvidas sobre isso. Mas eu creio que muita coisa aqui já vai ser bem claro, bem específico, você já vai entender muita coisa sobre a oração em línguas. Pode continuar, pastor Júnior, os benefícios. Vamos lá. Agora, o 4º benefício é o benefício da edificação pessoal. Né? Esse é o 4º benefício. O benefício da edificação pessoal. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que o que fala em uma língua, a si mesmo se edifica. Eu vejo muitas pessoas falando assim, pastor, principalmente eu que vim do meio pentecostal, as pessoas falam assim, a oração em línguas, ela só edifica o crente, né? Ela só edifica. Então, tem um pastor que uma irmã, desculpa cortar, né? Falou assim, ficou muito triste, eu até falei isso no primeiro programa que nós gravamos sobre oração em línguas, porque um pastor dela falou assim, oração em línguas não serve para nada, só serve para edificar. E eu falei assim, irmã, ele já falou tudo. É isso aí. Então, imagina, né? Se a oração em línguas é uma oração de edificação, o que é essa edificação? O que será que é essa edificação? Porque, entenda algo, nós não somos casa de Deus. Se essa casa precisa ser edificada, essa casa precisa de fundamento. Essa casa precisa de telhado, de bloco, precisa de 1 ou 2, de 3, não sei o que você imagina, né? De quantos andar você quer ter na sua casa. Mas essa casa, ela precisa de uma construção. E essa construção não é do dia para a noite. Você não consegue construir uma casa num dia. Você pode demorar meses para construir uma casa e até anos. Tudo depende da sua entrega, como eu disse. E também vai depender do quê? Olha que interessante.
da sua constância. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu oro em línguas 10 horas por dia, mas fica um mês sem orar. Entendeu? Se você orar todo dia 2 horas, você vai entrar num lugar em Deus muito rápido. E ter perseverança, que muitas pessoas não têm. Se você orar 2 horas, o básico, é o suficiente para o Espírito Santo já começar a mexer na tua vida. Pastor, eu quero mais, eu quero que o Espírito Santo faça muitas coisas na minha vida. Então se entregue mais. E a edificação é esse processo, de tijolo por tijolo. Se eu sou casa de Deus, essa casa precisa crescer. Agora, o que tem dentro dessa casa? O que tem dentro dessa casa espiritual que sou eu? Olha que interessante. A palavra edificar, no original grego, é a palavra construir, erigir, restaurar, reconstruir e reparar. Então, você caiu no pecado, pastor, tô condenado. Vai orar em línguas, para você reparar a queda. Pastor, eu tô fraco. Vai se reconstruir, vai se fortalecer, vai se restaurar. Então entenda isso. Isso que é interessante na edificação pessoal, e Deus me deu uma revelação sobre isso. Dentro do meu espírito tem dons, fruto e ministério. Amém? Amém. O ministério que eu falo é dom ministerial. Frutos, dons e ministério. Quando eu oro em línguas, se a palavra construção é crescimento, é fortalecimento, é reparação, o que vai crescer e se fortalecer dentro de mim? Os frutos vão aumentar, os dons vão crescer e o ministério. E outra, né? A unção. Por quê? Porque quanto mais você orar em línguas, você vai crescer em Deus, você vai se edificar, você vai se fortalecer, e quanto mais você cresce, mais você tem a habilidade para operar em novos níveis dos dons. Quanto mais você cresce em Deus, mais você tem força para operar. Eu sempre costumo dizer que a oração em línguas é a chave para os outros dons. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai operar nos outros dons. Quanto menos você orar, menos você vai operar nos dons. Quanto mais você orar em línguas, mais você opera na unção. Quanto menos você orar em línguas, menos você opera na unção. No poder, nos frutos, na revelação da palavra. Quanto mais você orar, mais revelação, poder, unção você vai ter. Então a edificação pessoal é isso. É o crescimento espiritual. É o crescimento dos dons, da unção. É a sua edificação. É a sua construção interior. Então, quanto mais você orar em línguas, mais você vai crescer. E quanto mais você cresce, mais dons vão ser operados, novos níveis de unção, novos níveis de habilidade em Deus. Porque o apóstolo, imagina que ele é um prédio. A ovelha é uma casa, é um terreno, né? Eu gosto muito de usar essa metáfora. Por quê? Porque, como eu disse, tem os 5 processos da oração em línguas. Faxina, a fundamentação, desconstrução, construção e a manifestação, né? Podia ficar assim 1 hora pregando sobre isso, porque quando você começar a orar em línguas, você vai entrar num processo de mortificação e restauração, limpeza. Você vai entrar num processo de fundamentação. O que é fundamentação? Você vai começar a construir dentro de você verdades da palavra. E essas verdades vão te guiar. Isso é muito forte também. A desconstrução e a construção é um processo difícil. Por quê? Porque a desconstrução é um lugar em Deus, é um lugar onde você entrou que não é em Deus. Exemplo, você está fazendo coisas que não é de Deus para sua vida. Trabalhos ilícitos, você está num chamado que Deus não mandou, você está num relacionamento que Deus não mandou você estar, né? Você está se envolvendo com pessoas que, sabe, só tá te levando para fora da palavra. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a tirar de você. Ele vai começar a afastar. E por outro lado vem a construção. O que é a construção? É aquele processo onde o Espírito Santo vai trazer as pessoas certas para o propósito. É aquele processo onde o Espírito Santo vai te mostrar o que você deve fazer, para onde você deve ir. Ele vai começar a construir a sua vida da forma certa. Então imagina uma casa de 200 anos. Uma casa de 200 anos que a estrutura dela está corrompida. O que tem que fazer, pastor? Derrubar.
vai ter que derrubar tudo. Vai ter que fazer tudo de novo. Esse é você. Deus vai ter que fazer você do velho Adão pro novo em Cristo. O novo homem em Cristo. Então Deus vai ter que desconstruir tudo. Vai ter que arrancar tudo. A miséria, a incredulidade, né? As doenças e enfermidades. Porque o tanto de gente que tem doutrina falsa hoje, nós vamos falar sobre isso. É incrível. Tem gente que pensa que Deus põe a mão. Você pode estar me assistindo agora, tá com uma enfermidade. E você está pensando que Deus está colocando a mão em você. Deus está pesando a mão em você. Agora eu te faço uma pergunta. Qual que é o pai em sã saúde mental? A pessoa em sã racionalidade vai jogar uma doença no filho porque o filho desobedeceu. E por que você acha que Deus está fazendo isso com você? Ah, mas foi Deus que mandou. Então se foi Deus que mandou, não pede a cura. Não ora por cura. Por que você está pedindo a cura? Se foi Deus que enviou. Então a gente tem tanta falsa mentira, tanta incredulidade dentro de nós, a gente tem tanta coisa dentro de nós. Ah, pastor, eu comecei a jejuar, não teve resultado. Aí a pessoa faz a doutrina que na graça não precisa jejuar. Porque não teve resultado. Não é que não teve resultado. É porque você está tão na carne que o jejum ainda não conseguiu quebrar essa carne que está congelada. Esses dias eu comprei uma carne, a carne estava congelada. Eu tive que esperar ela descongelar para mim poder saborear ela. É a mesma coisa a nossa carne. A nossa carne, ela tá congelada. Agora ela tem que descongelar. Para que ela venha morrer. É igual um concreto. Tem que ser quebrado, destruído. Então, esse é o processo da edificação. É o processo onde Deus começa a desconstruir o que é natural por aquilo que é em nós espiritual. Né, pastor? Você falou as 5 agora, né? É. Eu queria fazer uma pergunta. No podcast, eu acho que 51, se eu não falho a memória, o pastor Luciano Faé, ele veio do meio pentecostal e buscou o batismo com o Espírito Santo há 21 anos. Mas ele disse que porque não teve ensino, que igual se ele soubesse o que ele sabe hoje, no primeiro ano ia ser batizado. E eu vou perguntar isso por quê? Que aí ele contou o testemunho dele e muita gente no podcast falou assim, eu tenho 20, eu tenho 15, eu tenho 30 anos. Porque muita gente está ouvindo esse podcast que falando dos benefícios da oração em línguas, vai falar, isso aí é tremendo, mas tem gente que vai colocar aqui, eu não sou... Tem gente que fala assim, eu não sei mais o que fazer, eu estou jejuando, subindo um monte, estou desesperado. Tem uns que pedem, pastor, ore por mim, eu não sei mais o que fazer. Manda no WhatsApp, eu coloco no comentário. Por quê? Essas pessoas não conseguem receber? Bom, é o que eu disse, é a falta de fé. Por que a falta de fé? Porque a Bíblia fala em Marcos, capítulo 16, né? Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, ide pregar o evangelho da criatura, aquele que crê, for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E estes sinais seguirão quem? Os que creram. Creram no quê? Na mensagem. Então, qual que é a mensagem que eu vou te falar agora? Para de buscar. Não busca. Recebe. O batismo com o Espírito Santo não é um mérito. É uma promessa. Sabia disso? Por que não é um mérito? Porque eu não faço nada. Por que uma promessa? Porque foi me dado de graça. Então, quando é um mérito, eu faço e recebo porque eu mereci. Eu subo um monte, eu não ando de bermuda, né, e nem de regata. Eu durmo de terno. Gente, eu lembro uma vez, isso aqui é até engraçado. Eu fui fazer uma missão numa cidade aqui na praia, aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E aí, eu fui fazer uma missão aqui num lugar da praia. Eu não vou falar porque às vezes pode ter alguém que vai me assistir e vai ficar chateado, né? Mas eu fui fazer um negócio aqui e tinha muitos centros espíritas naquela rua. Muitos, muitos. E eu era um crente muito místico. É outra coisa que o Espírito Santo vai arrancar de você. O misticismo religioso. Eu era um crente muito místico. Então, quando eu pisei naquela rua, eu vi aqueles centros ali, eu já comecei a falar, meu Deus, aqui tá cheio de espíritos malignos. E a casa onde eu dormia era no meio deles. Na minha cabeça, eu não podia nem dormir de bermuda. E o calor da praia, no verão. Aquela casa de telha.
Porque eu achava que porque aquela rua tinha tantos centros, e eu tava bem no meio daquela rua, porque eu fui lá para fazer uma missão para implantar uma igreja, eu achava que aquilo aí era legalidade para os espíritos me atacar, me sabotar, né? E aí eu lembro de que chegou de madrugada, um calor insuportável, eu suando, né? Teve uma hora que eu não aguentei. Eu ranquei a blusa. E tinha outros crentes junto comigo, né? No mesmo quarto, outros pastores, outros irmãos, né? Só tinha homem naquele quarto. E eu liguei a luz, eu falei, eu não tô aguentando. Na hora eles falaram pra mim, pelo amor de Deus, põe a camiseta. Porque isso aí é pecado, tá errado, é brecha. E eu fui lá e coloquei a camiseta de novo. Pensa, na prova que eu passei aquele dia na praia. Isso é religiosidade. Isso é besteira. E aí eu comecei a orar em línguas naquele ano. No outro ano eu voltei. Não tinha nada daquilo que eu imaginava. Pelo contrário, dormi com uma blusa tranquila, uma bermuda, normal. Por quê? Porque a religiosidade ela é terrível. Ela é um espírito. A religiosidade é um dos espíritos mais fortes no inferno. Pegando no gancho e ligado com a pergunta, será que o que impede essas pessoas de receber o batismo com o Espírito Santo é a religiosidade? É religiosidade. Por quê? Porque ela acha que tem que subir pro monte. Ela acha que tem que pagar o preço. Pagar E o também tem um preço. ensino, não sei se você já viu isso, mas você veio do meio bem pentecostal, que eu lembro até hoje de um irmão, fui na casa desse irmão, e aí ele buscando batismo, acho que 20 anos, 20 e tantos anos, muitos anos, e ele falou assim, eu acho que ele é aflito, né? Fiquei com uma dó dele, tentei mostrar para ele na Bíblia, mas como você vai quebrar 20 anos de uma coisa? Que ele falou assim, eu acho que tem alguma coisa errada, porque é ensinado que se não recebe batismo com o Espírito Santo, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. E ele falou, mas eu não sei o que é. Eu não sei o que é ele. E eu falei, não, irmão, é o Gálatas 3, né? Que fala que nós recebemos o Espírito e Deus fez tudo pela fé. Eu falei, você não recebe porque você é bom ou porque está tudo perfeito. Você recebe pela fé, pela graça. Mas ele não entendeu mesmo assim a mensagem. Mas é ensinado isso. Não recebe porque tem Sim. alguma coisa errada. Não sei se você já viu esse sino aí. Sim. Então, e aí é onde entra essa questão, pastor. O Espírito Santo eu não posso receber porque eu tenho fraqueza, porque eu fumo, porque eu bebo, porque de vez em quando eu minto, porque eu tenho uma fraqueza, eu tenho um pecado escondido, por isso que eu não recebo. Pelo contrário, na verdade é aí que você precisa receber. Porque se a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza, então, se eu não tenho o Espírito, eu vou ficar para sempre na fraqueza. E é por isso que eu preciso receber ele, para me sair da fraqueza. E aí, como que eu recebo agora? Como que eu entro nesse lugar de que não é por obras, não é por nada, é monte? Lembrando que eu falo do meio pentecostal, mas eu sou pentecostal. Eu sou mais pentecostal do que muitos pentecostais, né? Porque o pentecostalismo, a marca é o batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas. Né? Nasceu assim, né? Né? Uma das. Não é totalmente isso, mas resumindo, né? Por que o cara é pentecostal? Porque ele fala em línguas. De forma bem resumida, para você entender. Então, quando eu vou numa igreja pentecostal, eu falo, irmão, eu sou mais pentecostal do que todo mundo. Porque eu oro em línguas o dia todo. Né? Só pegando entre parênteses, quanto tempo você está orando em línguas? Já tem 8 anos. 8 E anos. quanto tempo por dia? Todo dia, no mínimo 2 horas. Mas de 2 a 6 horas. Pode continuar. Todos os dias. E meditando a palavra. Né? Nós já vamos entrar também nisso. Então, como que eu faço para receber? Primeiro, entenda isso. O Espírito Santo é para os filhos. Você é filho de Deus? Então você tem o direito de receber. Você é filho de Deus? É direito. Não é por mérito. É uma promessa. Então, pastor, eu quero receber, eu creio. Você está falando que é para mim, eu estou entendendo. E eu quero, pastor. E agora o que eu faço? Vou te dar 2 passos. Primeiro, entra pro teu quarto. Fecha a tua porta e começa a adorar. Desliga tudo e começa a adorar. Não peça nada, só adora. Só adora, porque a adoração ativa a fé. Começa só a adorar e agradecer. Obrigado, Pai. Eu tô cheio do Espírito Santo.
Eu te adoro, eu te louvo, glória a Deus. Pai, tu és a minha alegria, tu és a minha paz. Você começa a adorar, você começa até a sentir a presença aqui. Eu te adoro, eu te louvo, glória a Deus. Obrigado, Pai, porque eu já tenho o Espírito Santo. Eu recebo, eu tomo posse, é meu. Porque é pela fé. A fé funciona assim. A fé é agradecer, é agarrar, é pegar. Então, Pai, obrigado, eu creio, glória a Deus, obrigado, obrigado, aleluia, aleluia, obrigado, pum. Começa a orar em línguas. Você foi imergido no Espírito. Só pelo fato de você adorar e agradecer que tá cheio, que já tá orando em línguas, que já tá cheio, orando em línguas. Pronto. A segunda coisa, pastor, eu tô fazendo isso, não tô recebendo nada. Você vai procurar um crente cheio do Espírito Santo. Né? O pastor Aristo Júnior, se você quiser também, você pode me procurar, né? Faz uma ligação pra gente, ou procura o seu pastor e pede uma imposição de mãos. Fala, pastor, eu quero uma oração. Eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Acabou. Se o seu pastor entende o que a gente está pregando, ele simplesmente vai botar a mão na sua cabeça e vai falar, recebe. E na hora que ele falar, recebe o Espírito Santo, o poder de Deus vai cair em você, você começa a orar. Porque é uma transferência de unção de poder que desativou e destravou essa promessa na tua vida. Então é muito simples. A gente complica as coisas. Gente. O problema tá aqui, ó. A mente humana é o problema da vida do ser humano. É por isso que Deus, ele destrói os seus pensamentos. É por isso que Deus não quer que você pense. Porque ele já pensou por você. Ele disse, os meus pensamentos são mais altos que o seu. Sabe por que você não recebe? Porque você tá pensando muito, você não tá crendo. Sabe por que a gente não vive a totalidade de Deus? Por causa da nossa mentalidade. Ele disse, tá pensando muito na terra. Para de pensar na terra e pensa no céu. Colossenses capítulo 3. Para de pensar na terra e comece a pensar nas coisas do alto. Porque sua vida está em Cristo, escondida nele. Então a mente humana é terrível. Porque você acha que tem que ser no monte. Você acha que tem que estar muito santo. E as pessoas não conseguem entender que o Espírito Santo, ele não é um mérito. Ele é uma promessa. Ele não é uma cobrança. Pelo contrário, ele é a tua ajuda. O Espírito Santo está me cobrando. Não, ele não cobra. Ele te guia na verdade. Quem te cobra é o diabo. Te condena para você ficar preso no pecado. Agora o Espírito Santo, ele vai criar a verdade dentro de você e fé para te arrancar desse lugar. Então procure uma pessoa, um homem ungido por Deus, um homem de Deus, para impor as mãos na sua cabeça ou liga para nós. Quantas pessoas já me ligaram fora do Brasil, no Brasil inteiro? Eu quero receber e recebe na hora. 90%, 99,9% das pessoas que eu oro, eu já comentei, pastor, pela graça de Deus, não tem nada a ver comigo, recebem o batismo com o Espírito Santo. É raríssimo uma pessoa não receber o batismo com o Espírito Santo mediante uma oração que nós fazemos. Ter um monte de telefonema aí. Ixi, pode tocar meu telefone. A minha noiva só vai ficar brava, né? Fala, que esse povo te ligando toda hora? Agora, né? Pastor Júnior, só falando nisso, Pastor Júnior, quando veio um ano passado, tem um ano aquele lá? Não, o podcast? É, que nós fizemos junto? 4 meses. Só? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Então, o outro que nós fizemos, ele tava sem a bênção. Eu já tava com a bênção. O primeiro a gente fez Limeira, não foi? Não chegou a fazer Limeira. Não tava namorando. Não tava ainda. Eu ia começar a namorar. É. Eu tava só conhecendo. Isso. Hoje eu já vou noivar. Eu já vou casar. A oração e língua ajuda nisso também? Ajuda, mas eu vou entrar nisso depois. Eu acho que ela já deve estar puxando a minha orelha. Falou, ó, você falou do meu pai, falou da minha mãe, falou de todo mundo. Você não falou de mim, né? Mas eu vou falar dela daqui a pouco, que tem uma parte especial que... Olha pra você ver como que eu amo minha noiva, né? Tem até uma parte especial na oração em línguas que ela vai se encaixar. Eu já vou falar de você, calma. Então, você vai, né, entrar nesse lugar de fé quando você muda a sua mentalidade. E aí você destrava e recebe. Né, pastor? Então é muito simples. Começa a adorar. Entra pro teu quarto. Faz um jejum para você matar a carne e ficar sensível. Faz um jejum. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho medo. O medo é a carne operando. Eu não sei. Quando você for orar por alguém, você sempre pergunta pra pessoa, você crê que você vai ser curada? Se a pessoa fala, não sei, ela não crê. Não vai ter resultado. Se a pessoa fala, não sei, eu acho que não. Deus que sabe, ela não entendeu. Agora se a pessoa fala, amém, a fé operou. Entendeu? Tem mais benefício aí? Claro. Só falando junto com esse benefício Glória que você vai falar, porque eu perguntei até pro pastor David, né? David, né? Que é seu amigo, né? Participou também do nosso Podercast. Glória a Deus. Que o pastor Dave Robson, que foi pioneiro nessa área de falar
dá ênfase, né? Que a oração em língua não é ele que inventou, né? Tá na Bíblia aí, né? Mas dá ênfase na década de 80, 90, muito forte ele vindo, um movimento. E 2000, aquela que 2000 ele já foi diminuindo da agenda, causa da idade, né? Mas foi um mover que teve. Mas mesmo assim, muitos pastores do Brasil não entendem isso, não é espalhado esse ensino. E eu falo de igrejas renovadas, igreja que tem. Eu acho que tem um monte de igreja que não tem barreira, mas só que os pastores não têm esse entendimento. Por que você acha que não, ainda esse ensino, esse benefício tão poderoso não é propagado aí pelas igrejas do Brasil? É o que eu disse, né, pastor? É por causa da religiosidade, né? As pessoas, principalmente muitos pastores, eles não veem, eles não valorizam a questão da solitude, né? Existe uma diferença entre solitude e solitário, né? Muitos pastores, eles não valorizam essa questão de buscar a Deus, de ir para Deus e deixar Deus fazer, né? E a gente tem esse legalismo, na verdade não é nem um legalismo, né? É um ativismo. A igreja brasileira hoje ela se move num ativismo muito grande. Qual ativismo? Sempre está querendo fazer alguma coisa. Hoje se pergunta para as pessoas quando é o próximo culto de oração? Não. Qual é o próximo jejum? Qual que é o próximo dia que nós vamos sentar para meditar na palavra? Não, hoje se pergunta nas igrejas qual é o próximo evento. Qual que é o próximo cantor, qual é o próximo pregador. Então a igreja hoje ela se move muito nesse lugar de ativismo. E aí isso dificulta a operação do Espírito. Por quê? Porque a gente quer fazer e não deixar Deus fazer. O pastor ele acha que ele tem que criar métodos e estratégias para encher a igreja. E não adianta você encher a igreja. Você tem que encher as pessoas de Deus. E não encher a igreja. Entende? Se a igreja é o corpo de Cristo, você não tem que lotar um templo. Você tem que encher as pessoas de Deus. Você tem que levar essas pessoas a crescerem, a amadurecer. Ter um trabalho orgânico. Então, muitos pastores, eles fogem dessa prática porque não é uma prática de muito sensacionalismo. Não tem muita coisa interessante. Quem quer ficar orando em línguas o dia todo? Qual que é a graça? Você tá no banco e tá orando em línguas? Você tá lavando roupa e orando em línguas? Qual que é a graça de você tá no trânsito e tá orando em línguas? Não tem. Principalmente para nós que somos do meio pentecostal. A gente quer movimento, a gente quer sensação. A gente é muito almático e principalmente não tá sentindo nada. A maioria das pessoas que eu conheço e que eu já ministrei, 80% tem problema com isso. Elas têm problema com essa questão de não sentir nada. Elas falam, mas eu não tô sentindo nada. Mas nada tá acontecendo. Elas querem sentimento. Então, a mente natural, ela é terrível. Por quê? Porque se a gente não transformar a nossa mente, a gente nunca vai compreender a vontade de Deus. Então, os pastores hoje, eles não querem levar a igreja para um amadurecimento. Eles querem levar a igreja para um enchimento. Para o inchamento. Inchamento. E aí o que acontece? Pessoas vazias. Problemas atrás de problemas. Pastores que estão morrendo, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Cheio de doenças emocionais. Casamentos destruídos, por quê? Porque está ensinando as pessoas a depender dele. E o homem não aguenta a glória de Deus. O homem não suporta ser glorificado. Então, a questão da religiosidade é a que mais pega também. Porque, mesmo que isso foi já ensinado e está sendo ensinado por muitos homens de Deus, a religiosidade é terrível, gente. Por quê? Porque você vai falar, eu não concordo com isso, não. Porque eu não aprendi assim. Você pode ensinar na palavra. Mas não aprendi desse jeito, não. Isso aí é heresia, não é de Deus, não. Você pode mostrar na Bíblia. As pessoas não acreditam. Elas falam, isso aí é conversa fiada. Então, o que falta para nós? Qual que é o meu apelo hoje para os ministros da vida no Espírito? Para todos os que pregam essa visão, né, que creem e pregam oração em línguas. São 3. Eu tenho 3 conselhos para todos. Primeiro, vida de integridade. Porque muito mais do que as palavras, a sua vida ela tem que ser o resultado daquilo que você crê. Não tem uma boa pregação, seja a pregação. Primeiro, integridade é tudo.
Você nunca vai ter um ministério bem sucedido, você nunca vai ser um grande homem de Deus com uma vida manchada de pecado e erros e uma bagunça. Não. Seja um homem correto diante de Deus, que vive a palavra. Porque se você vê a palavra, você está protegido pela mão do Senhor. Um crente que não anda na palavra, ele só está debaixo da misericórdia. Então, primeiro, tenha uma vida de integridade. Segundo, realmente tenha uma vida de oração. Porque hoje em dia o que eu mais vejo é pessoas pregando, pastor Ariston, sobre oração em línguas. Mas o povo não ora. Ah, pastor, você está julgando as pessoas? O próprio que está pregando. Muitos. Por quê? Não tem como misturar lei e graça. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Ou é ou não é. Não tem como ser morno. Ou você é frio ou você é quente. Eu vejo muita gente pregando vida no espírito, mas pregando um monte de bobagem por aí. Um monte de besteira. Nós vamos entrar aqui na questão da batalha espiritual. Né? Eu vejo pessoas subindo no monte, levando cajado de 2 metros, 3 metros, e brigando, balançando o cajado no mato, em cima, sabe, no monte, falando que tá em batalha espiritual. Isso é engano, querido. Travando guerras espirituais. Isso é engano. A nossa luta não é física, é espiritual. Então eu vejo muitas pessoas hoje pregando vida no espírito, mas cheio de enganos. A pregação misturada. Não é uma pregação pura. E não tem como beber. Ó, não tem como beber do espírito. E a água está contaminada. Não tem como eu pregar a vida no espírito e pregar lei, religiosidade. Então, é o que eu pelo para muitos ministros, orem de verdade. Mergulhem em Deus de verdade. Para a desconstrução aqui na sua mente acontecer. Então, orem muito, porque esse é o perigo. A oração em línguas não pode virar moda. Hoje está crescendo muito, né, no YouTube essa questão da oração em línguas. Se você jogar no YouTube, você vai ver que existe um crescimento muito grande. Mas é que tem que ser o crescimento prático, né? É. Assim, não crescimento teórico, né? Que às vezes a pessoa sabe. Eu prego muito no pé disso. Eu falo, não adianta saber sobre a oração em línguas para o pessoal que acompanha. Você sabe e não põe em prática, não vai adiantar. Quantas pessoas você conhece, e eu conheço, que decorou a vida do Espírito? Eu conheço pessoas, pastor, que decorou tudo. Você sabe melhor do que eu. Ixi, tem gente que eu conheço que fala o livro do Dave Robertson, as cartas, conhece o pessoal lá do Ouvir e Crer, do Verbo da Vida, do Mevan, decorou tudo. Ele decorou, mas ele não prega. A vida dele não é uma verdade. Então, mas você falou, faltou um terceiro ponto aí. Aí eu vou falar. Que o terceiro ponto é o quê? Primeiro, vida de integridade. A gente precisa viver essa vida de integridade, né? Para que a nossa vida tenha um resultado de poder. Segundo, a gente precisa mergulhar na oração. Não orar, ser casa. Não orar, mas viver uma vida de oração. Viver intensamente mergulhado. Para que a gente possa receber do Espírito a verdadeira palavra, né? E a terceira coisa que eu posso dizer é o quê? Anseie pelo poder. Anseie pelos milagres. Porque foi Jesus que disse: esses sinais seguirão os que creem. Depois da mensagem, tem que ter poder. Anseie buscar o poder de Deus. Ore pelos enfermos, expulse os demônios. Hoje é muito difícil ver libertação na igreja. Hoje as pessoas falam, você quer uma libertação? Aí vai na igreja específica. Ah, quer milagre? Vai lá na outra igreja lá específica. As pessoas, elas não estão mais não estão vendo isso. Hoje, existe uma incredulidade muito grande no Brasil. Até o povo de Deus está incrédulo. Mas por que o povo está incrédulo? Primeiro, porque o povo não medita na palavra. Segundo, porque não tem milagre. Aí quando acontece, pergunta, será que é de Deus? Então, as pessoas hoje, você chama, quem quer ser curado? Às vezes a pessoa está com a enfermidade, pastor. Lá no banco sentada. E não vem receber oração. De tanta incredulidade. E o terceiro conselho é, busque o poder de Deus. Busque andar no amor de Deus. Porque a chave do poder é o amor. Quanto mais amor, mais poder eu tenho. Deus não vai entregar um poder na sua mão para você matar pessoas. Deus vai entregar um poder na sua mão para você transformar vidas. E como que eu opero numa unção mais forte de cura? No amor, na compaixão.
Porque não tem como eu orar por cura e não sentir a dor do outro. Você que é ministro de cura, ou você que já orou por cura, você sabe. A cura que tem resultado é aquela que primeiro você tem compaixão. Você teve compaixão da pessoa. Você sentiu a dor dela. Você clama por ela, o milagre acontece na hora. Então, anseie isso. Buscar o amor de Deus. Buscar andar nesse poder que vai transformar a sua vida e a vida de pessoas. Irmãos, Aleluia. glória a Deus, ó, vai pegando a chave aí, muita chave, muito conteúdo aí pra você. Então, se você não curtiu ainda, tem gente que assiste algo tremendo aí e não dá o like. Pra que serve o like? Só pra você entender. O like é o YouTube ver que o conteúdo é relevante e ele mesmo divulga pra outras pessoas. Você ajuda um programa desse, ou qualquer programa que você está assistindo no YouTube, curtindo e comentário. Comentário também ajuda também. Então comenta aí, pergunte, dê um oi, fala que é uma benção. Mas eu queria também falar, você que está buscando o batismo com o Espírito Santo, no final, eu vou pedir para o pastor Júnior, assim como ele fez no primeiro programa que ele participou, está orando pelo batismo com o Espírito Santo. Ou você ser renovado, Deus te dá uma força. Então fica aí até o final, que você vai receber essa oração. E se você sabe alguém está buscando o batismo, envia já esse vídeo para essa pessoa. Pode continuar, pastor. Bom, vamos lá. O segundo benefício, perdão. O quinto benefício, né? Engraçado que eu listei aqui esses benefícios por ordem de experiência. Sua? Comecei a orar em línguas. A primeira coisa foi a purificação e a mortificação. A segunda coisa foi a revelação do meu chamado. A terceira coisa, eu comecei a aprender a orar de forma sobrenatural através da intercessão. A quarta coisa, a edificação pessoal, né, que começou a operar na minha vida. E o engraçado dessa edificação pessoal, já para fechar ela, é o que? Como você vai crescendo em Deus, a sua fé vai crescendo, coisas que hoje são grandes e te controlam, no passado não te controla, no futuro não vai te controlar mais. Com os anos passando, pastor, sabe o que eu percebi? Que pecados que eu não conseguia vencer no início, hoje eu penso e falo, nossa, mas como que eu tava preso nisso? Porque de tanto que eu fui edificado, eu cresci. O problema foi diminuindo e eu fui crescendo. Sabe? Então, a edificação pessoal é isso. É um crescimento que vai acontecendo e esse crescimento que acontece, problemas, circunstância, pecados, fraquezas, coisas, emoções, coisas que me controlavam no passado, ou que me controlam, que coisas que me controlam hoje, quer dizer, já não me controlam mais daqui a um tempo, se eu não parar de orar. Ou coisas que me controlavam no passado já não me controlam mais. Entende? Então, olha que interessante. O processo do crescimento espiritual, do crescimento da fé. O quinto passo foi a revelação da palavra. O Espírito Santo, à medida que eu fui orando em línguas todos os dias, hora após hora, né? Você que está nos assistindo, escreve aí, hora após hora. O que é o hora após hora? É orar em todo o tempo. Efésios 6:18. Quando eu fui orando hora após hora... Quem criou essa frase foi o pastor David? Foi o pastor David Robertson. Hora após hora. Muitas pessoas vão me criticar, mas eu tenho esse costume, né? É que eu tirei aqui agora, porque a gente tá gravando, né? Mas eu tenho um reloginho de cronômetro, ó. Tá aqui meu relógio. Né? Ele tá zerado. Não orou nada hoje. Eu zerei antes de nós começarmos. Eu dei uma zerada nele antes de nós começarmos. Mas eu tenho um reloginho de cronômetro. Muita gente vai falar, isso aí é religião. Mas você explica que tem gente que não sabe o que é isso. Por quê? O que é o relógio de cronômetro? É uma forma de você se disciplinar. Exemplo. Você tá na fila do banco, não tem ninguém perto de você, eu coloco o relógio e começo. Sempre quando começa a orar em línguas, liga. Sim. Aí quando eu vou falar, eu paro. O que é isso? Disciplina. Muita gente não concorda. Tem gente que Mas não você não vai pra academia todo segunda, terça e sexta?
Segunda, quinta e sábado? Você não vai lá, hoje é peito, hoje é costa, hoje é bíceps, hoje é tríceps. Você não todo dia não tem uma disciplina de método, de livro. Vou ler tal livro tal mês, tal semana eu vou ler esse. Ou hoje eu vou ler 5 capítulos desse, 2 capítulos daquele. Você não tem uma disciplina pra tudo. Por que não disciplina espiritual? E o que acontece? O relógio, ele vai te ajudar você o quê? A sempre se manter lembrando. Eu preciso orar. O relógio vai te dar essa consciência de oração. Então você está no dia a dia, na correria. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, que aquele que ora em línguas, a mente fica infrutífera, a mente não pensa em nada. Então, eu tô orando em línguas, eu tô no banco, eu tô orando em línguas, eu tô dirigindo o carro, eu tô orando em línguas, eu tô na faculdade, eu tô orando em línguas, eu tô na... Enfim, qualquer lugar que você vai. Eu acabei de voltar da Bahia. Tava na Bahia, lá, fazendo a obra de Deus, né? 32 horas dirigindo. Como foi essas 32 horas? Coloquei lá o rádio e fui lá fazer uma missão na Bahia. Acabei de chegar, tem 2 dias, e eu tô aqui. De lá até aqui, orando em línguas. E o relógio é isso. O relógio é a disciplina. É lei? Não é lei. Sim. É regra? Não é regra. E é bom para um alvo, né? Igual eu já falei no canal, a pessoa tem um alvo de orar 3 horas, ele vai saber. Ele vai saber. Você quer orar às 3 horas. De vez você tá trancado dentro do quarto, que é importante você orar a sós com Deus, mas você tá no dia a dia, correria, você tem a disciplina, você tem algo que tá te lembrando. Então muita gente não aceita isso. Por quê? Porque falar é regra. Ah, isso aí é coisa da lei. Não é lei, gente. É disciplina. Lê o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o 31. Lê o livro de Provérbios. E grifa a palavra disciplina. E depois você me conta quantas vezes a palavra disciplina vai aparecer. Porque se você não sabe disso, o livro de Salomão fala da sabedoria. E quem que é a sabedoria que Salomão prega? Cristo. A própria sabedoria nos ensina a disciplina. Não nos ensina a regra, a disciplina. Eu vou orar para ter. Não, não é isso. É uma forma de eu me manter focado, de me manter ali, como eu posso dizer, me manter empenhado. Entende? De me manter empenhado. E quando eu não uso o relógio cronômetro, eu me sinto estranho. Por quê? Porque toda hora eu vou olhar pro meu braço e eu vou lembrar do relógio. Tem que orar. Então, sempre eu tô me relembrando. Então, essa aí é a frase hora após hora, né? Então, você que ora hora após hora, o que vai acontecer com você? O quinto benefício é a revelação da palavra, né? É a revelação da palavra. O que é isso? Quando você começa a orar em línguas, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que aquele que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, porque em espírito fala mistérios. O que são esses mistérios? Esses mistérios são segredos escondidos. Algo escondido que não é óbvio ao entendimento. Então, quanto mais você orar em línguas, mais mistério você puxa para dentro do teu espírito. Entendeu? Então, a oração em línguas, ela é o quê? A oração em outras línguas, ela faz um download da mente de Cristo para minha mente espiritual. Ela é como se ela puxasse, sabe? É um download. Eu lembro que tinha, há mais ou menos, acho que uns 8 anos atrás, né? Eu ganhei um computador e eu ficava baixando músicas nesse computador, baixando vídeo, né? Eu gostava de ficar fuçando no YouTube, baixando um monte de coisa. E às vezes tinha uns downloads que demorava. Tinha uns downloads que demoravam umas meia hora para baixar. Mas você via aquele download sendo puxado pro arquivo ali do computador. É a mesma coisa a oração em línguas. Ela tá puxando a sabedoria em Deus, a revelação para dentro do teu espírito. E aí, pastor, precisa da interpretação. Precisa se é mistério, qual que é a revelação? Como que eu vou ter a revelação? Meditando na palavra. Eu vou começar a ler a palavra, ler a palavra vai começar a ganhar vida. Entendimentos vão começar a ser produzidos para quê? Para gerar na minha mente
a mente de Cristo. Esse dia eu estava meditando, foi no domingo, eu estava meditando no livro de Esther. E Esther é muito interessante, porque a rainha Esther, ela foi colocada dentro daquele palácio para um objetivo. Ela foi escolhida pelo rei. Mas o objetivo pode ser natural, mas na verdade era espiritual. E o objetivo era para trazer livramento para o povo judeu. A Bíblia fala que Mardoqueu estava na porta do templo, do palácio. Mardoqueu estava clamando ali, né, implorando para ela, fazendo intercessão para ela, para que ela levasse ao rei, né, o que Naamã estava arquitetando contra o povo de Deus. Então, Amã, ele estava arquitetando uma destruição do povo de Deus, mas quando Mardoqueu soube disso, ele foi falar para a rainha Esther. E a rainha Esther fez intercessão ao rei. Qual que é a simbologia de tudo isso? Amã é o diabo, que está sempre tramando contra o povo de Deus. Mardoqueu é quem? O Espírito Santo. Ele sabe dos planos do diabo. Quem que é Esther? A igreja, eu e você. Quem que é o rei? Deus. A rainha Esther sabia o que estava acontecendo? Não. Mas ela foi o quê? Informada. É a mesma coisa que acontece com nós. O Espírito Santo, ele vai produzir intercessão do Espírito Santo pro meu espírito, para Deus. Então, por isso que a oração em línguas, nós vamos ver isso aqui. A oração direta é a oração perfeita. Por quê? Porque eu estou orando conselhos do Espírito, entendimento, sabedoria, revelação. Eu estou orando coisas que nem eu imagino do meu espírito para Deus. Aí eu te pergunto, o Espírito Santo não podia ir direto falar com Deus? O Espírito Santo não pode ir direto falar com Deus? O Mardoqueu não podia ir direto falar com Deus? Mas por que? O Mardoqueu não podia ir direto falar com o rei? Mas por que não foi direto falar com ele, ao invés de falar com a rainha? Por que o Espírito Santo não fala direto com Deus, ao invés de primeiro comunicar a nós, ao nosso espírito, para levar para Deus? Por quê? Porque, entenda, a única pessoa que tem legalidade de operar na Terra, a autoridade de liberar autorização na Terra, somos nós. Não tem como. O diabo, ele não opera aqui sem a nossa autorização. E nem Deus. Por isso que ele deu a terra aos filhos dos homens. Então, para Deus operar aqui, ele precisa da nossa autorização. Por isso que antes de Deus fazer uma coisa, ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos. E quem? Aos profetas. Então isso é muito forte, porque as pessoas falam assim, Deus pode fazer o que ele quiser. Sim. Mas Deus primeiro quer usar a sua boca. Ele quer primeiro passar por você. Ele tem que ter uma legalidade para passar aqui. Entendeu? Ele tem que ter uma legalidade para operar aqui. Por que Deus não podia destruir o pecado? Porque ele precisava de uma legalidade para destruir o pecado na carne. Porque o pecado era foi uma desobediência que aconteceu, só que foi um pecado espiritual que aconteceu, mas trouxe efeito na carne. Não dava para consertar o erro espiritual, mas dava para consertar a carne. Primeiro, na morte, que aí destrói o pecado. E segundo, enviando o filho dele. Então ele teve que enviar o filho dele, matar o pecado na carne, para destruir o pecado. Através da crucificação. Então Deus só pode operar na terra mediante a ligação humana. Então, para Deus operar, para destruir o pecado, ele enviou Jesus. Para Deus operar na minha vida, ele me deu minha boca. Então o Espírito Santo faz intercessão no meu espírito para Deus. Então, você vai começar a meditar na palavra e esses textos vai começar a fazer sentido para você. Tá claro? Vem a revelação do texto, né? A revelação. Às vezes você já leu o texto, isso já aconteceu muitas vezes comigo, um texto que você já ouviu pregação, você mesmo já pregou, no caso que eu sou pregador, né? Já ensinei, mas de repente você está lendo aquele texto conhecido e de repente, puf, você fala, tem isso aqui, eu não vi isso. Algo que você já ouviu, algo que você já ensinou e você vê algo novo ali, porque o Espírito Santo trouxe a revelação. Sim. Acho que o pastor Luciano Subirá, eu sei que certo o nome dele, Subirá, Sim.
Ele tem acho que um livro falando disso, Palavra Revelada. Mas esse termo, palavra revelada, tem a ver com o pastor Dave Hoffs também, que ele falava do espírito de revelação. E eu falo isso para os irmãos. Quanto mais você orar em línguas, mais você entra nessa dimensão da revelação. E o próprio Espírito de Deus que inspirou todos os autores da Bíblia, ele pode inspirar você a entender o que está escrito. Então, juntando a oração em línguas, a meditação é fundamental. Porque eu vejo muita gente que fala que ora em línguas, ora muito em línguas. E eu não consigo entender como que você ora muito em línguas e o Espírito Santo não te leva para a palavra. Eu não consigo entender isso. Te levou você para a palavra? Levou. Porque é igual a água. A oração em línguas é a água no corpo humano. Entenda algo. Um dia eu percebi que toda vez que quando eu acordava, eu tomava água, eu sentia o quê? Fome. Eu começava a tomar muita água de manhã e eu não comia nada. E eu sentia muita fome. E aí um dia eu fui estudar a fisiologia da água no corpo humano, né? O corpo humano, a fisiologia do corpo humano em relação à água. E aí o que acontece? Quando você toma água, né, assim que você acorda e toma bastante água, o seu corpo começa a funcionar. Os seus órgãos começam a funcionar. Porque ele estava parado, estava descansando. Por isso que dá fome. É a mesma coisa no espírito. Quando você começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai te dar fome para a palavra. Por quê? Porque se o que eu oro em línguas é códigos, a palavra descodifica. Entendeu? A palavra descodifica. Então você vai começar a meditar na palavra e você vai pegar um exemplo, o livro ali de Juízes. Você vai ver a história de Sansão e Dalila. Quem é Sansão? Sou eu. O meu espírito. Quem é Dalila? A minha alma, as minhas emoções. A minha alma sempre vai querer negociar com o meu espírito. Não ora hoje não. No jejum não, porque sábado tem um churrasco. A alma, as emoções, sempre vai querer negociar com o espírito. E acontece o quê? Quando a alma negocia com o espírito, chega uma hora que o Espírito Santo faz o quê? O espírito, perdão, dentro de nós faz o quê? Perde as forças. Por quê? Porque está negociando com a alma. Então a gente não pode negociar com a alma. Dalila é a alma. E aí entenda, quem que operava por trás de Dalila? Os inimigos de Sansão. Quem que opera através de emoções doentias, pensamentos controversos? Quem que está operando por trás? A carne. E quem que opera através da carne? O diabo. Então, Sansão é esse o lugar no espírito que não pode ser negociado. Por isso que ele é separado. Por isso que ele é santificado, ele é nazireu. Então, isso é muito interessante, porque você vai começar a meditar na palavra e o Espírito Santo vai começar a abrir para você entendimento da palavra. Exemplo, sobre Pedro. Olha que interessante. Pedro perguntou para o Senhor, Senhor, estão questionando nós aí, dizendo que você não paga imposto. E aí Jesus disse assim, então, já que estão falando que eu não pago imposto, vai lá no rio e joga pedra. Perdão, vai lá no rio lá e joga uma varinha de pescar. Olha que interessante isso aqui, né? Porque isso aqui é ilógico. Como que Jesus está falando sobre essa questão de imposto e ele manda Pedro para a beira do rio para pescar? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas olha que interessante. Quando Pedro foi pescar, o que saiu da boca do peixe? Uma moeda. E aí, olha que interessante. O que tem a ver tudo isso? A provisão sai da boca do peixe. O que o crente é comparado na Bíblia? Ao peixe. Você não foi pescado? Você não é um peixe? Que é separado? O reino de Deus é comparado a uma grande pesca? Eu e você somos um peixe, comparado no Evangelho. E o que Jesus está querendo dizer ali? A provisão que os filhos precisam não está no bolso, está na boca. O dinheiro não sai do bolso, meu irmão. O dinheiro sai da sua boca. É por isso que tem que chamar ele. É por isso que tem que mandar, vem, e ele vai vir. Porque é o poder da palavra.
Ih, declaração positiva. O povo vai bicatar na internet. Irmão, faz o que você quiser. Eu creio no que a palavra fala. Ele disse, aquele que chama a existência as coisas que não são como se já existem. E que fé é essa? A do tipo de Deus, e eu tenho ela. O mesmo poder e autoridade que Deus concedeu a Jesus, ele concedeu para a igreja na terra. Para a igreja operar. Você é louco, pastor? Que heresia é essa? Foi Jesus que disse, eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião. Tá vendo, pastor? Mas é serpente e escorpião. Então, mas quem que segura o dinheiro? Não é o espírito de miséria? Não é o diabo que segura o seu dinheiro? Por quê? Porque se você for um cara próspero, abençoado, você vai ofertar no reino de Deus. E é o que ele menos quer. Então o que ele faz? Segura o teu dinheiro. Agora, quando você manda ele soltar o seu dinheiro, ele tem que soltar. E aí você manda o dinheiro vir. Então a provisão não tá no teu bolso, tá na tua boca. Então quando você começar a meditar na palavra, você vai entrar nesse lugar. Que lugar? Você vai começar a receber a interpretação de tudo que você está orando. Eita, aleluia. Amém? Você ia falar da noiva aí, que tem a ver com oração em línguas? Vamos falar sobre ela então? Vamos lá. Vamos falar que não sei se... Dependendo do tempo. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. Mas as reveladas pertencem aos filhos de Deus. O que é isso? É Deus nos ensinando que Ele quer nos revelar o que está em oculto. Amém? É Deus nos ensinando pela palavra que a revelação pertence a nós. E é por isso que a gente precisa orar muito em línguas. Orar em línguas e meditar. E meditar na palavra. Muito. Quanto mais você ora, mais você tem que meditar. Porque é a mesma coisa, um exemplo. De 0 a 100. Quando você ora em línguas, você usufrui 40% dos benefícios. Só ora em línguas. Mas para você usufruir 100%, você tem que meditar. Amém? Aí completa. Por isso que os apóstolos falam assim, não vamos deixar... Eles falam assim, vamos estabelecer os diáconos, porque nós vamos continuar no ministério da palavra e da oração. E da oração. Qual que é o segredo de Paulo? Ele disse, dou graças a Deus porque eu oro muito em línguas, mais do que todos vocês. Aí todo mundo pega isso. O apóstolo Paulo ora muito em línguas. Então, mas eu conheço muita gente que ora em línguas. Mergulhou, mas não ficou. Por quê? Porque é a casa na rocha. Um construiu, o outro fundou nos alicerces. Qual que é a diferença da casa na rocha e na casa na areia? A casa na areia, a pessoa só construiu. A casa na rocha, ele cavou o fundamento. É a mesma coisa, a oração em línguas é a palavra. O crente que só ora em línguas, ele constrói a casa na areia. O vento bate, ele cai. Porque não tem fundamento. Porque o único fundamento é a palavra. Por isso que ele constrói na rocha. Outro exemplo do apóstolo Paulo, quando ele estava diante de Félix, se eu não me engano. Ele começou a pregar para Félix. Félix falou para ele assim, Paulo, chega. As muitas letras estão te levando à loucura. Qual que é o segredo disso? Qual que é o segredo disso do apóstolo Paulo? Ele era um homem que orava, mas ele era um homem que lia muito, que meditava muito. Ele era um homem que conhecia muito a palavra, que era o Velho Testamento. Ao ponto que quando ele está prestes a morrer, ele pede para Timóteo levar o que para ele? Os pergaminhos e os livros, que ele queria ler. Então não adianta, os dois se encaminham junto. A matéria, a matéria e a manifestação, entende? Antes de ter a manifestação, que é a oração em línguas, tem que ter a matéria, que é a palavra. Deus não fez nada sem a palavra. Deus não vai poder construir nada no seu espírito se não tiver revelado, se não tiver a palavra. Né? Enfim, eu ia ficar mais umas 2 horas falando sobre isso. Mas vamos falar aqui sobre a minha noiva, né? Porque senão vai ter problema, talvez. Ela vai puxar minhas orelhas. Esse é um dos benefícios da oração em línguas. Oração direta com Deus. Ou o alinhamento da vontade de Deus. Quando você começar a orar em outras línguas, a Bíblia fala que você não fala a homens. A Bíblia fala que você fala a Deus. E existem 7 tipos de oração no Novo Testamento. 7 tipos de oração. Oração de ações de graça, oração de consagração, oração de intercessão, oração da fé, oração no Espírito. Enfim, existem vários tipos de oração no Novo Testamento. Porém, a única oração que ela é classificada, que eu falo direto com Deus, é a oração em línguas.
Aí muitas pessoas perguntam, então as outras orações eu tô orando em vão, não tô orando? Não é. É que as outras orações precisam de regras, se assim eu posso dizer, de um modelo para ser respondida. Primeiro, 1 João capítulo 5, Deus só responde o que é da vontade dele. Então, eu conheço a vontade de Deus para minha vida? 100%? Não. Eu sei o que Deus ele quer sobre todas as áreas da minha vida? Sobre o meu futuro? Não, eu não tenho essa ciência. Então, muita coisa eu vou orar a partir do que eu penso, quero e acho. É o que Deus quer? Não. Então ele não vai fazer. Agora, a oração em línguas é a vontade de Deus 100% ou não é? É. Com certeza. Por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Que nós não sabemos orar como convém. Olha que interessante, pastor. A Bíblia fala que eu não sei orar como convém. Se a Bíblia fala que eu não sei orar como convém, por que ainda eu tô caindo na tentação de querer orar em português? Ao invés de orar em línguas e orar a palavra. Eu parei. Gente, já tem muitos anos, que eu não falo pra Deus, Senhor, eu quero desistir, eu não aguento mais. Nas minhas orações de tribulações. Faz muitos anos. Por quê? Porque eu parei de orar meu entendimento. Porque se eu for olhar pro lado natural, as provações, eu não vou aguentar, não vou suportar. Mas pelo lado espiritual, é Deus me fortalecendo, me amadurecendo. É Deus me levando ao crescimento espiritual. É Deus me preparando para a colheita. Então a gente não sabe orar da forma certa. A gente não sabe o que tem no futuro. O dia de amanhã, a gente não sabe. Mas o Espírito Santo, ele ora por nós o que é a vontade de Deus. Então se a Bíblia fala que é para mim parar de meditar na terra, parar de ficar pensando nas coisas da terra e começar a pensar nas coisas do alto, onde minha vida está escondida em Deus, então existe um lugar em Deus que a minha vida está lá. E eu preciso acessar o que Deus tem para mim. E eu não tem como eu acessar isso se não for orando em línguas. Então, pastor, com quem eu vou casar? Não sei, você tem que orar em línguas. Pastor, qual emprego que eu vou? Não sei, você vai orar em línguas. Pastor, que faculdade eu vou fazer? Não sei, você tem que orar. Vá orar. Então a oração em línguas é isso. Porque por muitos anos eu estive orando em línguas e esperando em Deus uma esposa. Uma mulher de Deus. E hoje Deus trouxe a mulher de Deus na minha vida. É resposta? Com certeza. Resposta 100%. Ela vai estar me assistindo agora, a Laís, né? Laís Batista. Minha futura esposa, nós já vamos casar em breve. E Esse ano. Esse ano, em nome de Jesus. Amém. E é a vontade de Deus pra minha vida. Então, por muito tempo, eu estive preso num relacionamento que não era a vontade de Deus pra mim. E eu ficava lutando naquele relacionamento, lutando, para tentar fazer certo. É igual um pastor que tá casado com a igreja. E com a igreja errada. Um pastor que não é pastor, tá casado com a igreja errada. Ele tá brigando pra igreja crescer e a igreja não vai pra frente, porque não é chamado naquilo. É igual uma pessoa que tem um negócio, tá lutando. Será que Deus mandou você fazer esse negócio mesmo? Então, quando você começar a orar em línguas, você não vai ter essa preocupação. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar diretamente com Deus o que você precisa. E olha que interessante. Por muitas vezes na minha vida eu questionava, Senhor, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Ela veio na hora certa. Por quê? Porque no tempo que foi da maturidade, no tempo de entrar no apostolado, no tempo de começar a fundar outras igrejas, que agora nós vamos partir para a segunda igreja, chegou a pessoa certa. Que tem o mesmo chamado, que tem a mesma visão, que tem o mesmo coração. Então, é isso. E eu agradeço muito a Deus por ele ter me entregado a Laís, né? A minha futura esposa, minha noiva, porque é uma mulher de Deus. Os meus sogros são homens, é um homem e uma mulher de Deus. E tô feliz, né? Acho que os pastores amigos meus não aguentam mais me ver na internet postando a minha foto feliz, né? Eu tava na Bahia esses dias, já postando foto, todo feliz. E os pastores, tá apaixonado, tô. Porque quando é de Deus, as coisas têm paz. Quando é de Deus, tem alegria. Quando é de Deus, você vê as coisas fluindo. Então, é isso que nós precisamos entender. Que nós precisamos abrir mão da nossa vontade. Pastor, o que eu vejo de gente pregando de vida no Espírito, mas não tem renúncia. Não adianta. Pastor, vida no Espírito é renúncia. Renúncia do quê? Do meu eu. Da minha vontade, do meu querer. O povo não entende a renúncia.
O povo não entende que tem que abrir mão das vontades. As pessoas não entendem que tem que parar de crer no que acredita, parar de crer no que sente, parar de crer no que quer e começar a crer na palavra de Deus. Ah, é a dor de cabeça. Irmão, para de crer na dor de cabeça e começa a crer na cura. Ah, não sei o quê. Para de crer no problema e creia na palavra de Deus. A renúncia é essa. Todos os dias eu tenho que parar de crer no que eu sinto e tenho que crer naquilo que Deus já declarou sobre mim na tua palavra. Então, a oração em outras línguas é a oração direta com Deus, é a oração perfeita, é a oração que nos alinha com a vontade de Deus, porque a Bíblia diz o seguinte, que está escrito, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 11, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Olha o poder do Espírito nos revelar o que está oculto em Deus. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda até as profundezas de Deus. Se o Espírito de Deus sabe a profundeza de Deus, o meu Espírito, ele sabe de coisas que nem eu sei. Olha a importância de orar no Espírito. Porque o meu Espírito, a Bíblia vai dizendo, por qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo. O Espírito Santo está em Deus? Não, está em mim. E se o Espírito está em mim, ele vai me mostrar coisas em Deus que o meu Espírito não sabe e nem eu sei. É forte. Glória a Deus, você que está sendo abençoado, prepara aí. Acho que vai ter que ter outro programa com o Pastor Júnior. O Pastor Júnior tem bastante conteúdo. Você vê que ele ora em língua e medita na palavra. Se não falar quase 2 horas. É bastante conteúdo. Gente que medita na palavra, ora em línguas. E apaixonado por Deus. Então, Pastor Júnior, como nós falamos, queria que você fizesse essa oração do batismo, mas antes de você orar por batismo, renovo e o que o Espírito Santo colocar no seu coração, você falar suas redes sociais e o Instagram, o canal. O canal, ele disse que vai começar a colocar coisa agora que ainda não está meio parado, mas fala suas redes sociais e depois orar por essas pessoas que estão querendo um renovo, um batismo, ou que também Deus pode até curar nessa oração também. Amém. Gente, seguinte, eu só queria falar os 12 benefícios, já que não vai dar, né, pastor? Mas os 12 benefícios é o seguinte: primeiro, purificação e mortificação. Segundo, revelação do meu chamado. Terceiro, intercessão sobrenatural. Quarto, edificação pessoal. Quinto, revelação da palavra. Sexto, bloqueador dos falsos ensinos. Quanto mais você orar em línguas, mais os ensinos falsos você não vai conseguir ouvir nem suportar. 7, oração direta com Deus, que é o alinhamento da vontade do homem com a vontade de Deus. 8, auxílio poderoso, né, na batalha espiritual. Você que tá passando uma guerra aí, vai orar em línguas pra você ver, se você não sai dela rapidinho. Edificação da fé, né? 10º, refrigério sobrenatural. Entenda, o descanso de Deus não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma coisa, o descanso de Deus é outra. O descanso é uma força sobrenatural do teu espírito que leva a sua alma e o seu corpo para o refrigério. O descanso de Deus é tão forte que até o teu corpo consegue descansar, receber o refrigério sobrenatural. A paz opera no espírito e conquista a alma. Mas o descanso conquista o espírito, se desenvolve no espírito, mas conquista a alma e manifesta-se no corpo. Então tem vezes que eu estou em batalha espiritual, eu vou orar em línguas, eu recebo um descanso tão grande que até o meu corpo tá leve. O que é o descanso? Não é esquecer o que é o descanso? O descanso é você se desligar do problema a tal ponto que ele não existe mais. Você nem lembra mais dele. Nem sei. Não fica pensando. A gente fala assim, eu tô em paz, mas tá lá com o coração e a mente preocupado. Não, descanso não. O descanso é mais profundo. É aquele lugar onde você nem lembra mais. Então, o 10º, refrigério sobrenatural. O 6º, perfeito louvor, né? Cantar em línguas é sobrenatural. E o 12, né? Que é poderoso, né? Também, que é o
o 12 aqui, que é a questão do ser guiado pelo Espírito, né? Que eu marquei aqui, ser guiado pelo Espírito. É a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Amém? Então, e tem mais outros ainda. Amém? Pastor Arisson, muito obrigado. Só falou a metade, né? Falei a metade. Pastor Arisson, muito obrigado pela oportunidade. Você que quer me acompanhar nas redes sociais, posso passar meu número de telefone? Pode. Meu número de telefone é, você que é de São Paulo ou você que é fora, DDD 11 9 3710 6994. Pode me chamar no WhatsApp, porque esse meu WhatsApp é pastoral. Pode me chamar, me ligar, nós vamos conversar. 11 9 3710 6994. Eu tenho um grupo de treinamento, você quer ser treinado por mim, pela minha equipe, entre em contato comigo, vou te colocar no nosso grupo de treinamento, mas é treinamento de vida no Espírito, amém? Então se quiser entrar lá, pode entrar lá. O meu canal no Instagram é @pastorpr Júnior Nogueira _. O Júnior é com 2 N e o Y. A minha noiva fala assim, você é meio gourmet, né? Gourmetizou até o Júnior, né? Então é PR Júnior com 2 N e o Y Nogueira _. Acha eu lá no Instagram e o YouTube também é a mesma coisa. PR Júnior Nogueira _. Você vai achar lá. Amém. Ore aí. Vamos orar. Amém? Creia nisso. É uma promessa para os filhos. Se você é filho, está disponível. Então, se você puder, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo na tua mesa. Muito obrigado por aqueles que estão nos ouvindo e por aqueles que irão nos ouvir futuramente. Eu quero orar agora, Pai, para que o Senhor derrame o teu espírito sobre essas pessoas. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela não falha e ela funciona. Eu quero declarar sobre você agora, você que está me escutando, você que está me ouvindo, e você que não foi batizado com o Espírito Santo. Sim, Deus. Começa a abrir a tua boca agora e falar, eu creio. Abra a sua boca agora e diga, é para mim, eu recebo. Começa agora, em nome de Jesus, orar em outras línguas. Você que não fala em línguas, recebe agora em nome de Jesus. Eu declaro agora o poder de Deus tocando você, a unção de Deus agora tocando você. Recebe agora a presença de Deus neste lugar que você está. Em nome de Jesus, eu declaro agora. Recebe o Espírito Santo. Rebaraba cantarabaraba xererebaraba sora cantarabarabara. Seja tocado agora por Deus. A unção de Deus te envolvendo. A glória de Deus te envolvendo. Você que está enfermo também. Eu declaro enfermidades vão embora. Sumam em nome de Jesus. Você que usava óculos, veja agora. Você sem óculos. Tira o óculos aí, olha. Você enxergando perfeitamente. Você que tinha fraqueza, andava de muleta, joga essa muleta agora e você vai ver que você vai andar perfeitamente. Você que andava na cadeira de roda, procura os nódulos, procura aí agora. Seja tocada agora pelo poder de Deus em nome de Jesus. Seja tocada agora. Toca agora, Espírito Santo, com teu poder, com a tua glória. Fale em outras línguas. Recebe agora em nome de Jesus. Seja curado. Você que está precisando de uma libertação, recebe agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela cura. Obrigado, Pai, pelas libertação. Obrigado, Pai, pelos batismos com o Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela unção poderosa. Em nome de Jesus que manifestou aqui nesse estúdio. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Ariston Júnior. Eu declaro sobre ele, eu declaro sobre o ministério dele, provisão chegando. Amém. Eu declaro ofertas chegando. Eu declaro uma nova unção. Aleluia! Tá muito forte a unção nesse lugar. Eu declaro sobre a vida dele uma nova unção, uma nova graça. Eu declaro que mortos ressuscitarão, enfermidades sumirão. Eu declaro agora uma nova graça. Você vai ver coisas diferentes que você nunca viu. O seu ministério nunca presenciou isso, mas curas diferentes vão acontecer. E eu declaro uma revelação da palavra, a palavra se abrindo. Que o mesmo espírito de sabedoria e revelação que Deus depositou sobre mim venha sobre você agora. E que você receba dessa graça. Que você receba dessa revelação. Que você receba dessa
sabedoria. A palavra vai se abrir como um mapa espiritual sobre a tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu recebo. Glória a Deus. Se você recebe aí, escreve aí no comentário. Eu recebo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Júnior, foi uma bênção. Agradeço ter cedido o tempo. Chegou cansado. Mas falei, você é jovem, não cansa não. Viajou 36 horas, 36, dirigindo, sozinho praticamente, né? Chegou ontem, né? Chegamos ontem. Ontem. Mas falei, não, vamos gravar aí, você é novo. Obrigado aí por ter cedido o tempo. Que Deus abençoe também o seu ministério, os projetos, tudo aí. Possa prover nesse casamento abençoado, prover tudo aí. Amém. Em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Ariston. Obrigado a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe, gente. Se inscreva no canal, curta, mande para outras pessoas, comente, fui curado aí, você que foi curado, você que foi liberto aí, você que foi batizado com o Espírito Santo, comente. Amém? Isso vai ajudar a nossa vida aí. E fica firme orando em línguas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então estamos acabando, então até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.